Leitura do informativo de processo civil no ano de 2022. Processo coletivo. Estacionamento de veículos em vaga reservada à pessoa com deficiência não configura dano moral coletivo. No caso concreto, o condutor estacionou indevidamente em vaga reservada à pessoa com deficiência e por isso conta disso foi multado pela autoridade de trânsito. A despeito da relevância da tutela coletiva dos direitos da pessoa com deficiência ou idosa, não há como se afirmar que a conduta em tela tenha agredido de modo intolerável os valores essenciais à sociedade. No caso concreto, não há outros elementos que permitam dizer que a conduta do motorista tem atributos de gravidade e intolerabilidade. A situação se amolda a uma mera infringência à lei de trânsito, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. Outros temas. Cabe ao magistrado determinar o regime fechado para o cumprimento de prisão civil, de acordo com o caso específico e a observância do contexto epidemiológico local. Diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar dos destinatários das obrigações alimentares judicialmente reconhecidas, o CNJ, trazendo novas variáveis a serem consideradas na análise dos pedidos de prisão civil, quais sejam contexto epidemiológico local e situação concreta dos casos no município e na população carcerária, o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou em todas as doses da vacina. A eventual recusa do devedor em vacinar-se como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. Assim, cabe ao magistrado, de acordo com as condições pessoais do devedor e com a observância do contexto epidemiológico local, definir se é ou não o caso de determinar, no presente momento, o regime fechado para o cumprimento da prisão civil. Mandato de segurança. O Ministério Público possui legitimidade ativa para impetrar mandato de segurança a fim de promover a defesa de interesses transindividuais e do patrimônio público material e imaterial. Caso concreto, um desembargador corregedor determinou que a serventia extrajudicial fizesse o registro de alimentação de um imóvel público para o particular. O Ministério Público impetrou o mandato de segurança alegando que esse ato seria ilegal. Determinou que a serventia extrajudicial fizesse o registro da alienação de um imóvel público para o particular. O TJ entendeu que o Ministério Público não teria legitimidade para impetrar mandado de segurança nesse caso e que deveria ter proposta ação civil pública. O STJ não concordou. O fato do artigo 129.3 da Constituição Federal indicar que o Ministério Público deve promover ação civil pública na defesa do patrimônio público, obviamente, não o impossibilita de se utilizar outros meios para a proteção de interesses e direitos constitucionalmente assegurados, difusos, coletivos, individuais e sociais indisponíveis, especialmente diante do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Recursos. Para a prorrogação do prazo recursal é necessária a configuração da justa causa, que deve ser demonstrada de maneira efetiva. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Entretanto, também conforme o entendimento desse Tribunal Superior, para a prorrogação do prazo é necessária a configuração da justa causa, que deve ser demonstrada de maneira efetiva. O STJ também já reconheceu que apenas o print do sistema não serve para efetivamente demonstrar justa causa. Diante desse cenário, tem-se exigido que a parte recorrente demonstre de maneira efetiva e justa causa para obter excepcional afastamento da intempestividade recursal. Procedimento. Justiça gratuita. A concessão de gratuidade de justiça ao microempreendedor individual, MEI, e ao empresário individual independe de comprovação de hipossuficiência financeira. O empresário individual
e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelo risco do negócio, não sendo possível distinguir entre personalidade da pessoa natural e da empresa. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas. Portanto, para a finalidade principal da concessão da benesse de gratuidade judiciária, a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. Assim, para a concessão de benefício da gratuidade de justiça aos microempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguarda a parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como o magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado, quando já no curso do procedimento judicial. Citação e intimações. Não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço cuja mudança fora comunicada à junta comercial, mas sem alteração no site eletrônico da empresa. Caso concreto. A citação da pessoa jurídica foi feita por carta dirigida a determinado endereço, que não é mais a sede da empresa. Vale ressaltar que o novo endereço foi atualizado na junta comercial. Apesar disso, no site da empresa ainda consta o antigo endereço. Será considerada válida essa citação feita no antigo endereço? Não. A verificação da validade na citação deve levar em consideração a grande importância desse ato, que está relacionado com os direitos e garantias que envolvem o sistema processual. Justamente por isso, o formalismo desse ato de comunicação assume papel fundamental e não pode ser afastado. A empresa cumpriu a obrigação legal de registro de alteração do contrato social com o novo endereço, nos termos do artigo 32.8934, garantindo-se a publicidade da modificação e, portanto, o acesso à autora a tal informação. Não existe norma jurídica prevendo qualquer tipo de presunção de validade de citação encaminhada ao endereço desatualizado. E como se trata de ato processual de suma importância para o exercício do contraditório de ampla defesa, não é lícita qualquer citação ficta, além daqueles expressamente previstos em lei. Citação por hora certa e citação por edital. Recurso especial. É necessária a indicação da alínea 3 do 105 da Constituição no momento da interposição do recurso especial, para que este seja conhecido pelo STJ. A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial implica o seu não conhecimento pela incidência da súmula 284, salvo em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca a hipótese do cabimento. É inadmissível recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Processo coletivo. A liquidação da sentença coletiva promovida pelo Ministério Público não tem um condão de interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores. Não cabe ao Ministério Público promover a liquidação da sentença coletiva para satisfazer um a um os interesses individuais disponíveis das vítimas e seus sucessores, por se tratar de pretensão não amparada no CDC e que foge das atribuições institucionais do PAQUI. Logo, o requerimento da liquidação da sentença coletiva, acaso seja feito pelo MP, não é apto a interromper a prescrição para exercício da respectiva pretensão pelos verdadeiros titulares do direito tutelado. Em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social que envolve a questão e diante da existência de julgados anteriores nesta Corte, nas quais se reconheceu a interrupção da prescrição em hipótese análoga a desses autos, gerando nos jurisdicionados uma expectativa legítima nesse sentido. Faz-se a modulação dos efeitos nessa decisão, com base no parágrafo 3º do 927, para decretar a eficácia prospectiva do novo entendimento, atingindo apenas as situações futuras, ou seja, as ações civil pública cuja sentença seja posterior à publicação deste acordo. Convém alertar que a liquidação das futuras sentenças coletivas exaradas nas ações
civis públicas propostas pelo Ministério Público e as relativas a direitos individuais homogêneos deverão ser promovidas pelas respectivas vítimas e seus sucessores, independentemente da eventual atuação do parquê, sob pena de se sujeitarem aos benefícios da decretação da prescrição. Juros e correção monetária, custos e honorários. É admissível o pagamento de honorários advocatícios contratuais com verbas provenientes de juros moratórios incidentes sobre o valor de precatórios devidos pela União. Os juros de mora, incidentes sobre o valor de precatório devido pela União, em ações propostas em favor dos estados e municípios relativos à verba destinadas ao Fundeb, podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Noções gerais. A ausência de expediente forense no dia do Corpus Christi deve ser comprovada pela parte, no momento da interposição do recurso por meio de documento idôneo. O dia de Corpus Christi é feriado local, considerando que não é previsto em lei federal. Por essa razão, a ausência de expediente forense em tal data deve ser comprovada pela parte recorrente, no momento da interposição do recurso por meio de documento idôneo. A juntada de calendário extraído de página do Tribunal de Justiça na internet não se revela como documento idôneo a ensejar a comprovação da existência do aludido feriado, na medida em que, para tanto, é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo que ateste de modo inequívoco a ausência de expediente forense na data em questão. Execução. Noções gerais. Não é cabível a extinção da execução pela ausência de juntada das avenças anteriores e subjacentes ao contrato de confissão de dívida. Não é cabível extinção da execução pela ausência de juntada das avenças anteriores e subjacentes ao contrato de confissão de dívida. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira sua força executiva, conforme se pode inferir na súmula 286. Penhora. A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes, concurso particular, independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante consigo ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos. O artigo 908 do CPC prevê que, em caso de concurso de credores, deve ser observada a anterioridade da penhora, havendo o artigo 908, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Ocorre que esse dispositivo somente incide quando se tratar de credores quirografários, não se aplicando, portanto, aos detentores de privilégios. Havendo concurso de credores titulares de créditos privilegiados, não se aplica o 908, devendo incidir 962 do Código Civil. Quando concorrerem os mesmos bens e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor do respectivo crédito, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Execução fiscal. No caso de micro e pequenas empresas,
micro e pequena, é possível a responsabilização do sócio pelo inadimplemento do tributo, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para a exoneração da responsabilidade pelos débitos. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor do micro e pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no 134. 7. Cabe ao sócio demonstrar eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, responde solidariamente com este nos atos que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os sócios, nos casos de liquidação da sociedade. Geral, cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem em julgamento de RDR. Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Por ausência de requisito constitucional de cabimento de causa decidida, mas apenas naquele que aplique a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais, do 105.3 da Constituição e dos dispositivos do Código do Processo Civil que regem o tema. Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios em geral. Se houve a exclusão de um dos litisconsortes passivos, sem por fim a demanda, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados no mínimo em 10 ou poderão ser arbitrados em percentual menor. O artigo 85, parágrafo 2º do CPC, ao fixar honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve revista em decisões judiciais que apreciassem a causa por completo. Decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangência a totalidade das questões submetidas ao juízo. Assim, nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem pôr fim da demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada. Nesse sentido, é o enunciado da primeira jornada de processo civil da Justiça Federal. Ao proferir a decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no 485, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários aos advogados do vencedor, nos termos do 85. Desse modo, os honorários advocativos sucumbenciais, nos casos de decisões parciais de mérito, devem observar parcela da pretensão decidida antecipadamente. O arbitramento de honorários advocatícios, em caso de exclusão do litisconsorte, ainda no início do trâmite processual, sem qualquer oposição do autor, deve observar a regra do 338, parágrafo único, do CPC 2015. Noções gerais. Na contagem dos prazos em dias úteis, não se deve computar o dia que, por força de ato administrativo, editado pela presidente do tribunal local, os prazos processuais estavam suspensos. Segundo a previsão do 219 do CPC, na contagem de prazos em dias estabelecidos por lei ou por juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Desse modo, na contagem realizada conforme o disposto do 209, não se deve computar o dia em que, por força do ato administrativo, editado pela presidente do tribunal local, os prazos processuais estavam suspensos. Para que o tribunal destinatário possa ferir a tempestividade do recurso, é dever do recorrente comprovar, no ato da interposição, a ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais, conforme determina o 1003, parágrafo 3º. A cópia da página do Diário de Justiça Eletrônico, editado na forma do artigo 4, é documento idôneo para comprovar a tempestividade recursal. Execução fiscal. O sócio-gerente da época da dissolução irregular
responde pelos débitos da empresa, mesmo que ele não fosse gerente da pessoa jurídica executada no momento do fato gerador do tributo inadimplindo. O sócio gerente, da época da dissolução irregular, responde pelos débitos da empresa, mesmo que ele não fosse o gerente da pessoa jurídica executada no momento do fato gerador do tributo inadimplindo. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data que configurada ou presumida dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerências, quando ocorrido o fato gerador do tributo inadimplido. Execução fiscal, a apólice do seguro garantia comprar de vigência determinado é idônea para fins de garantia de execução fiscal. É possível o oferecimento de caução na modalidade seguro-garantia para suspender a exigibilidade do crédito exequento, desde que trate de caução idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral e com a validade indeterminada. Juizados especiais. Não cabe pedido de uniformização de interpretação de lei federal em questão de direito processual. De acordo com o artigo 14.4 dos Juizados Especiais Federais, caberá o pedido de uniformização de interpretação de lei federal dirigido ao STJ, quando a orientação acolhida pela turma em questões de direito material contrariar súmula ou jurisprudência dominante pelo STJ. Se o pedido de uniformização de jurisprudência tem por fundamento questão de direito processual, ele não deverá ser conhecido. Processo coletivo. Não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso comprovada a má-fé. Nos termos do artigo da Lei de Ação Civil Pública 7347 e no 87 do CDC, não há condenação em honorários advocatícios, salvo em caso de comprovada má-fé. Artigo 18 da Lei de ACP, nas ações que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem a condenação da associação autora, nem condenação da associação autora, salvo comprovada a má-fé, em honorário de advogado, custas e despesas processuais. Nas ações coletivas de que trata esse código, não haverá adiantamento de custos, emolumentos e honorários periciais, em quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada a má-fé, em honorários de advogado, custos e despesas processuais. Processo coletivo. O juiz, ao analisar se uma associação tem pertinência temática para propor ação civil pública, deve adotar interpretação flexível e ampla. O juiz de verificação da pertinência temática para a proposição de ação civil pública há de ser responsavelmente flexível e amplo, e contemplação ao princípio constitucional do acesso à justiça, maiormente é considerar-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios. Em caso de sucumbência recíproca, como devem ser distribuídos os honorários advocatícios e os ônus sucumbenciais? Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração
levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros do parágrafo 2º 85. Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios. Juiz julga procedente pedidos para que o plano de saúde custeie o tratamento e pague danos morais. Qual será a base de cálculos dos honorários advocatícios? Na sentença que reconhece o direito à cobertura e tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa e a obrigação de fazer. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte dos operadores de plano de saúde pode ser economicamente aferida utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo assim no cálculo da verba sucumbencial. Assim, considerando a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, o tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, os honorários advocatícios não se restringem à determinação de pagar quantia, incluindo também o valor do tratamento a ser custeado. Geral. A prerrogativa de prazo em dobro para manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituição privada de ensino superior. A partir da entrada do artigo 186, parágrafo 3º, a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições de privado de ensino superior. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de práticas jurídicas das faculdades e direito reconhecidos na forma da lei e as entidades que prestem assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmado com a Defensoria. Execução fiscal. É possível a manutenção de penhora de valores de via bacenjudo no caso de parcelamento do crédito fiscal? É possível a manutenção de penhora dos valores via bacenjudos no caso de parcelamento do crédito fiscal? O bloqueio de ativos financeiros do executado via bacenjude, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação. Será levado o bloqueio se a concessão é anterior à contrição. Se fica mantido o bloqueio se a concessão ocorrer em momento posterior à constrição. Ressalvada nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição de penhora online por fiança bancária ou por seguro-garantia, diante da peculiaridade do caso concreto, mediante comprovação irrefutável a cargo do executado da necessidade de aplicação do princípio de menor onerosidade. Noções gerais. Recurso. O prazo estabelecido pelo juiz no despacho de citação não configura matéria controvertida entre as partes a demandar a prolação de uma decisão, não se apresentando insuscetível de novo pronunciamento. O prazo estabelecido pelo juiz no despacho da citação não configura matéria controvertida entre as partes a demandar a prolação de uma decisão, não se apresentando insuscetíveis de novo pronunciamento. Uma empresa juizou a execução contra a União, Fazenda Nacional. O juiz prolatou o despacho fixando o prazo de 10 dias para a União opor embargos à execução, caso quisesse. O magistrado afirmou que estava seguindo o prazo originário de 730 do CPC antigo, porque considerava que a MP de 2001, que alterou o prazo para 30 dias, seria inconstitucional. A União interpôs agravo de instrumento. Ocorre que o tribunal negou o seguimento ao agravo pelo descumprimento 526, parágrafo único. Depois disso, o juiz prolatou sentença em que reafirmou o entendimento de que o prazo para oferecimento dos embargos à execução seria de 10 dias e que,
Portanto, os embargos da Fazenda Nacional, propostos em 22 dias, seriam intempestivos. A Fazenda Nacional interpôs apelação e o TRF deu provimento ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo que o prazo é 30 dias e que os embargos eram intempestivos. A empresa recorreu e a questão chegou ao STJ. Segundo a empresa, como o agravo de instrumento teve seu segmento negado, a União não poderia ter questionado o prazo de 10 dias. Por meio de apelação, teria havido coisa julgada ou preclusão quanto a esse ponto. O STJ não concordou com o segundo argumento. O juiz da execução, no despacho que ordenou a citação, fixou o prazo de 10 dias para a Fazenda Nacional oferecer os embargos à execução e, posteriormente, reafirmou-se a compreensão na sentença, de modo que não há que se falar em coisa julgada ou preclusão a impedir o manejo da apelação. Assim como a reforma desse prazo estabelecido inicialmente, que for objeto de agravo de instrumento não conhecido. Portanto, o prazo estabelecido pelo juiz no despacho da citação não configura matéria controvertida entre as partes, a demandar a prolação de uma decisão, porquanto nem sequer havia manifestação delas. A despeito disso, do modo que o tema não se apresenta insuscetível de novo pronunciamento. Execução, penhora. É possível a penhora integral dos valores depositados em conta bancária conjunta, na hipótese de apenas um dos titulares ser sujeito passivo de execução. É presumida em regra o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária, quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa física ou jurídica, distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. Outros temas geral. O protocolo Las Lenas, do qual o Brasil é signatário, não traz dispensa genérica da prestação de caução, limitando-se a impor o tratamento igualitário entre todos os cidadãos e residentes nos territórios de qualquer dos Estados partes. Segundo o artigo 83 do CPC, o autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo de tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. O Brasil é parte signatária do Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria civil, comercial e trabalhista e administrativa. Protocolo de Las Lenas, internalizado por meio de decreto 2067 e ampliado por meio de decreto 6891. Por meio do referido tratado, atribuiu-se a igualdade de tratamento processual a todo e qualquer cidadão ou residente permanente dos Estados partes: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Esse protocolo não dispensa os cidadãos dos países signatários de prestarem caução. A exigência de caução não é imposta em razão de nacionalidade da parte, mas em vista da verificação de que o autor não tem residência no território nacional, tampouco bens imóveis aqui localizados. Recurso especial. Não é possível a manifestação em sede de recurso especial sobre a alegada violação a dispositivo de Constituição Federal, ainda que para fins de pré-questionamento. No caso concreto, após o julgamento do recurso especial, a parte opôs embargos de declaração pretendendo pré-questionar dispositivos constitucionais. Entretanto, segundo o entendimento do STJ, os embargos de declaração somente se mostram cabíveis se ocorrerem os pressupostos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No acordo, não cabendo ao STJ apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de pré-questionamento, sob pena de usurpação de competência da STF, não se mostrando omisso o acordo que deixa de fazê-lo. Não cabe ao STJ, ainda que para fins de pré-questionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivo constitucional,
sob pena de usurpação de competência do STF. Execução, noções gerais. O artigo 3 da Lei 9469 não se aplica na execução de título judicial. O artigo 3 da Lei 9469, que condiciona a concordância do advogado-geral da União e dirigentes máximos das empresas públicas federais com pedido de desistência de ação, a expressa renúncia ao direito em que se funda a ação. Não se aplica na execução de título judicial. Impenhorabilidade. É possível ao devedor poupar valores sob a regra de impenhorabilidade do patamar de até 40 salários mínimos. Não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos ou guardados em papel moeda. O artigo 833-10 do CPC estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A abrangência desse artigo se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 salários mínimos, não importando se o depositados em poupança, conta corrente, fundos, investimentos ou guardados em papel moeda. Autorizando as instâncias ordinárias, caso identifique abuso de direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Processo coletivo geral. Se o MP propõe ação civil pública pedindo a nulidade de licitação e de concurso, deverá incluir no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados. Se o MP propõe a CP pedindo a nulidade de licitação e de concurso, deverá incluir no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados. Caso concreto, o município, por meio de licitação, contratou a empresa para realizar concurso. O certame foi realizado, inúmeras pessoas foram aprovadas, nomeadas e empossadas. Sucede que, após isso, chegou ao conhecimento do Ministério Público a existência de documentos que demonstrariam a ocorrência de fraude na licitação e no próprio concurso realizado. Diante disso, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra o município e contra a empresa com a finalidade de ver reconhecida a nulidade do concurso público e do procedimento licitatório. O STJ disse que o MP também deveria ter incluído um polo passivo da demanda às pessoas suspeitas de teriam também participado da fraude, seja porque beneficiadas com aprovação indevida, seja porque participaram da irregularidade da contratação. Não havendo essa indicação, há nulidade do processo. O autor da ação civil pública dá causa à nulidade do processual quando deixa de indicar no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados, deixando de formar litisconsórcio na hipótese em que o homologado resultado final do concurso, com as consequentes nomeações e posse dos aprovados. Competência. Competência interna do STJ para julgar ação civil pública proposta por órgão de defesa do consumidor contra a TV por assinatura, em razão de a requerida não estar cumprindo o decreto federal e a portaria que regulamenta o serviço de saque. Compete à turma de direito público do STJ. O julgamento de ação civil pública é ajuizado por órgão estadual que fiscaliza a implementação e a manutenção de adequado serviço gratuito do saque. Por telefone, lei do call center e o prestador de serviço, regulado pelo Poder Público Federal, serviço de televisão por assinatura. Em observância à causa de pedir e aos pedidos contidos na petição inicial da ação civil pública, conclui-se que a relação jurídica controvertida possui contornos eminentemente públicos, que, quer sob a perspectiva do cumprimento de normas regulamentares, quer sob a ótica da regulação do direito a serviço de telecomunicação.
Competência, outros temas. A empresa N que venceu a licitação para a construção de usina hidrelétrica contratou a empresa C para auxiliar no cumprimento de uma medida de compensação ambiental. O recurso envolvendo o litígio entre essas duas empresas deve ser dirimido pela turma de direito privado do STJ. A competência para julgamento de controvérsia que diz respeito à pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que não ostenta índole administrativa, e a reconvenção relacionada à devolução de adiantamentos realizados nesse mesmo acordo entre empresas privadas é da turma do direito privado. Juros, correção monetária, custos e honorários. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando o vencedor à fazenda pública integra o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando o vencedor à fazenda pública integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial. Caso hipotético, a empresa Alfa ajuizou a ação contra o município, o pedido foi julgado improcedente e a empresa autora foi condenada a pagar 100 mil de honorários advocatícios de sucumbência. Houve o trânsito em julgado, como a empresa não pagou voluntariamente a verba relativa aos honorários, caraca. Como a empresa não pagou a verba de honorários, o município de São Paulo iniciou um cumprimento de sentença requerendo a intimação da empresa para o pagamento da quantia. A empresa ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que tem um crédito líquido, certo e exigível com o município, no valor de 120 mil, e que, portanto, requer a compensação das dívidas. O juiz rejeitou a impugnação, alegando que não seria possível compensação porque os créditos não seriam recíprocos. A empresa possui realmente um crédito para receber do município. Ocorre que o valor que está sendo executado neste cumprimento de sentença não pertence ao município, e sim aos procuradores do município. Logo, a empresa não pode requerer utilizar uma verba que pertence aos procuradores para abater uma dívida que é do município. A decisão do juiz está de acordo com a jurisprudência do STJ? Não. A jurisprudência consolidada no STJ é no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbências, quando o vencedor à fazenda pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que viabiliza a compensação. Esse entendimento persiste mesmo após a edição do CPC de 2015 e a previsão do parágrafo 19 do artigo 85. Juros, correção monetária, custos e honorários. Juros de precatório da Fundef e Fundeb podem ser usados para pagar honorários contratuais. Nas demandas envolvendo valores relacionados a Fundef e Fundeb, é possível a utilização dos juros moratórios do precatório para pagamento de honorários contratuais, ante a natureza autônoma dos juros em relação à verba principal. Agravo. Mesmo após a Lei 14.365, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo interno interposto contra decisão do presidente do tribunal em suspensão de liminar. Não é cabível sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão do presidente do tribunal,
que defere ou indefere a contracautela em suspensão de liminar de sentença ou suspensão de segurança. Litisconsórcio, outros termos. O 1005 do CPC somente se aplica para o litisconsórcio unitário? A regra do 1005 não se aplica apenas ao hipótese litisconsórcio unitário, mas também a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. A expansão subjetiva dos efeitos do recurso pode ocorrer em três hipóteses. Quando há litisconsórcio unitário, quando há solidariedade passiva, quando há ausência de tratamento igualitário entre as partes gerar uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Execução fiscal. Em regra, não é possível bloqueio de ativos financeiros via Bacenjude antes da citação. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens a piores é que poderá ser ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacenjude, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. O CPC de 2015 não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via Bacenjude, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação. Execução precatória. É possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência em caso de mera complementação de valor anteriormente recebido. É possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência em caso de mera complementação do valor anteriormente recebido. É devido o pedido de complementação do crédito de natureza alimentícia dotado de superpreferência, na forma do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição, 102, parágrafo 2º da DCT, com a adoção dos limites estabelecidos por lei local, que majorou o teto para as obrigações de pequeno valor. Não é possível a turma recursal nos juizados especiais da Fazenda Pública realizar juízo prévio de admissibilidade de pedido de uniformização de interpretação de lei, a ser julgado pelo STJ. O parágrafo 3º do artigo 18 da Lei 12.153 prevê que, se a decisão da turma recursal da Fazenda Pública estiver em contrariedade à súmula do STJ, a parte prejudicada poderá ingressar com pedido de uniformização de jurisprudência, a ser julgada pelo próprio STJ. Vale ressaltar que no pedido de uniformização baseado nesse artigo, no parágrafo 3º, não existe a previsão de juízo prévio de admissibilidade recursal. O que a turma recursal irá fazer é apenas receber o pedido, intimar a parte contrária para responder e depois disso remeter os autos ao STJ. Embargo de divergência. Com efeito, como é feito o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência o juiz de admissibilidade dos embargos de divergência em situação na qual é indicado paradigma de órgão fracionário pertencente à mesma seção do acórdão embargado e paradigma de órgão fracionário pertencente à seção distinta. Se o embargante invocar como paradigmas julgados de órgão fracionário de diferente seção e também julgado de órgão fracionário da mesma seção que prolatou o acórdão embargado, caberá à Corte Especial proferir juízo negativo de admissibilidade dos embargos de divergência, se ausentes os requisitos, somente devendo ser cindido o julgamento na hipótese em que for admissível o pronunciamento de mérito da seção, o qual estão vinculados os órgãos fracionários que proferiram os acordos paradigmas em embargado.
Ação rescisória. Se o relator da ação rescisória monocraticamente indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução de mérito, o depósito prévio poderá ser sacado pelo autor. Extinta a ação rescisória por indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar o autor ao levantamento do depósito judicial previsto no 968-2. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais, 319, devendo o autor depositar a importância de 5% sobre o valor da causa. Se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Processo coletivo geral. Se a obrigação que se pretende executar de um TAC não se refere especificadamente à reparação de dano ambiental, não se pode dizer. Se a obrigação que se pretende executar de um TAC não se refere especificadamente à reparação de dano ambiental, não se pode dizer que essa pretensão seja imprescritível, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 5 anos. A pretensão executória de obrigação de fazer previsto no termo de ajustamento de conduta firmado para reparação de danos ambientais decorrentes de empreendimento imobiliário, quando relacionado a questão meramente patrimoniais, não visando restauração de bens de natureza ambiental, sujeita à prescrição quinquenal. Princípios gerais. O tribunal não pode prolatar acórdão se apoiando em princípios jurídicos, mas sem fazer a necessária densificação e apenas empregando conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Incorre em negativa de prestação jurisdicional o tribunal que prolata acordo que, para resolver a controvérsia, apoia em princípio jurídico sem proceder à necessária densificação, bem como emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. A argumentação do tribunal de origem foi, em parte, metajurídica e em parte fundada em princípios. Ocorre que os princípios invocados não foram sequer densificados e explicados. O Tribunal de Justiça também não explicou como esses princípios se aplicam ao caso concreto. A segurança jurídica, a razoabilidade, a proporcionalidade são valores que não se confundem entre si e que orientam não apenas a atividade de aplicação da lei, mas sua elaboração, o que significa a necessidade de ponderar se esses vetores já não foram observados no processo legislativo. Competência. Compete às turmas que compõem a segunda sessão do STJ apreciar mandado de segurança em que se questiona a compatibilidade dos atos praticados por junta comercial em face de normas de direito societário. Caso concreto. A controvérsia, em primeira instância, iniciou com um mandado de segurança no qual a empresa postulava pela concessão de ordem para que a junta comercial fosse compelida a registrar suas atas de aprovação de contas, sem que fosse necessária a comprovação da publicação na demonstração financeira. Segundo alegou o impetrante, a Lei 11.638 não prevê a obrigação de publicar a demonstração financeira de sociedades empresariais de grande porte no Diário Oficial do Estado ou em jornal de grande circulação, sendo absolutamente ilegal que uma norma hierarquicamente inove ou crie obrigação sobre a qual a lei de regência sequer versou. O exame da suposta ilegalidade das normas infralegais ou mesmo o abuso de direito de normatizar envolve controvérsias diretamente relacionadas com o direito societário.
O que se discute é a adequação dos referidos atos normativos. A lei, que alterou e revogou o dispositivo da Lei de Sociedade Anônimas, e a Lei 6385, estendendo às sociedades de grandes partes disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstração financeira. Desse modo, conclui-se que no caso, embora se invoque suposta ilegalidade de atos praticados por junta comercial, a controvérsia em verdade diz respeito à compatibilidade da atividade da autarquia estadual em face das normas de direito societário, o que em última razão estão umbilicalmente associadas ao direito privado, atraindo a competência das turmas que compõem a segunda seção desta Corte Superior. Citação e intimação. Peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Caso hipotético. João celebrou acordo por meio do qual se comprometeu a pagar mensalmente pensão alimentícia em favor do filho. Ele se mudou e deixou de pagar a pensão. Cerca de 2 anos depois, ele foi avisado por seu primo que seu filho havia ingressado com uma execução de alimentos. Em decorrência desse fato e considerando que o processo estava em segredo de justiça, João contratou um advogado apenas para ter vista e carga dos autos, sem poderes para receber citação. O advogado peticionou juntando a procuração a fim de ter acesso aos autos. O juiz considerou que esse ato caracterizou-se como comparecimento espontâneo e produzir efeitos de citação do executado. Logo depois, o magistrado decretou prisão civil do alimentante. O STJ decidiu que o peticionamento do advogado nos autos não configurou comparecimento espontâneo porque o causídico não tinha poderes especiais para receber citação. Se, no agravo interno interposto contra a decisão monocrática, que não conheceu do agravo em recurso especial, o recorrente mantém a mesma deficiência de fundamentação. Deverá ser feito no novo juízo negativo de admissibilidade, com imposição de multa. O recurso que insiste em não atacar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, seguidamente, é manifestamente inadmissível. Caso concreto, o vice-presidente do TJ negou o seguimento ao recurso especial com fundamento na súmula 282 do STF. A parte interpôs agravo em recurso especial sem impugnar esse fundamento. O presidente do STJ não conhece do agravo. Contra a decisão, a parte interpôs agravo interno sem novamente impugnar o mesmo. A turma não conheceu do agravo interno e aplicou multa. Cabe a execução fiscal, não cabe agravo de instrumento em execuções fiscais cujo valor não supere 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. O artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830, prevê a seguinte regra: nas sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, só se admitirão embargos infringentes de declaração. Assim, se o juiz julga uma execução fiscal cujo valor é igual ou inferior a 50 ORTN, contra esta sentença só se admitirão embargos infringentes de declaração. Em outras palavras, não cabe apelação. Além da apelação, também não cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada. De modo que, estando o valor de execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau. Haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja pela fazenda pública, seja pelo executado.
Justiça gratuita. As entidades beneficentes, prestadores de serviços à pessoa. As entidades beneficentes, prestadores de serviço à pessoa idosa, têm direito à assistência judiciária gratuita, sem precisar comprovar insuficiência econômica. Pessoa jurídica sem finalidade lucrativa também precisa demonstrar essa precariedade de sua situação financeira para terem direito à justiça gratuita? Em regra, sim, é necessário demonstrar. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. Ah, que bosta. Que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Contudo, existe uma exceção. As entidades beneficentes, prestadores de serviços à pessoa idosa, em razão do seu caráter filantrópico, ou sem fins de lucrativo, ou de natureza do público atendido, têm direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação de insuficiência econômica. Isso ocorre em razão da previsão específica do artigo 51 do Estatuto do Idoso. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadores de serviço à pessoa idosa, terão direito à assistência judiciária gratuita. Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios geral. Incide a súmula 326 do STJ no caso de discrepância entre o valor indicado no pedido e o quanto arbitrado na condenação, não havendo falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Caso concreto. João ajuizou ação de indenização por danos morais contra o jornal pedindo 1 milhão de reparação. Caso concreto, João ajuizou. O juiz reconheceu que o jornal cometeu grave erro na reportagem vinculada, praticando, portanto, ato ilícito, mas condenou o réu ao pagamento de apenas 25 mil. O jornal recorreu alegando que, como o autor pediu 1 milhão e somente obteve 25 mil, ele obteve provavelmente equivalente a 2% e 2,5% do valor pleiteado, devendo, portanto, ser condenado a pagamento de 97,5% do honorário advocatício e das verbas de sucumbência. O STJ acolheu a tese do réu? Não, no caso concreto. Conforme demonstrado, existe uma substancial discrepância entre o quanto pleiteado a título de indenização e o valor arbitrado pelo juiz. Por conta disso, o réu alega que o autor sucumbiu na maior parte do pedido. O STJ, contudo, não concordou com essa argumentação. Aplica-se aqui a súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado inicial não implica a sucumbência recíproca. O entendimento exposto na súmula permanece inválido, mesmo depois do 2925 do CPC passou a exigir que o autor da demanda indique o valor pretendido a título de reparação de danos morais que diz haver suportado. O valor sugerido pela parte autora para indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere as informações como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação, a fim de que se afigure suficiente para reparar o prejuízo imaterial suportado pela vítima do evento danoso. Não se exige esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de conhecimento da reclamação fundamentada em descumprimento de acordo prolatado em incidente de assunção de competência. O prévio esgotamento das instâncias ordinárias somente é exigido quando a reclamação obtiver a preservação da competência do STJ e a observância do recurso especial repetitivo. É isso que se extrai no 988, parágrafo 5º. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não
não esgotadas as instâncias ordinárias. Caso concreto, o juiz federal, em primeira instância, não acolheu o argumento de incompetência invocado pela ré na contestação. Ocorre que esse argumento de incompetência estava baseado no incidente de assunção de competência 5, julgado pelo STJ. Diante disso, a ré ingressou com reclamação no STJ afirmando que o magistrado descumpriu. O STJ conheceu, mesmo os processos estando ainda em primeira instância, sem sentença, e determinou remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Competência, Justiça Federal Comum. Se na mesma decisão é reconhecida a ilegitimidade passiva da autarquia federal, se na mesma decisão é reconhecida a ilegitimidade passiva da autarquia federal, e em razão disso é determinada a remessa do processo para a Justiça Estadual, a competência para a execução dos honorários sucumbenciais nele fixada é da Justiça Federal. Caso hipotético, a empresa Alfa ajuizou a ação de indenização contra a empresa Beta e Gama e contra a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, em litígio consórcio passivo. Como a CVM é uma autarquia federal, a ação foi ajuizada na Justiça Federal. O juiz federal decidiu que a CVM era parte ilegítima para figurar na demanda. E na mesma decisão, excluiu a autarquia da lide, declinou a competência para uma das áreas civis da Justiça Estadual. Na decisão, o magistrado federal fixou honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora Alfa em favor da CVM no valor de 80 mil. Se esses honorários não forem pagos, eles deverão ser executados pela CVM na Justiça Federal e não na Justiça Estadual. No caso, o juiz federal reconheceu a ilegitimidade passiva da autarquia federal e condenou a autora ao pagamento de honorários, determinando a remessa dos autos da Justiça Estadual. Assim, apesar de não ser possível que se dê nos próprios autos, a execução da verba honorária requerida pela entidade federal deve ser processada perante o juiz federal, que constituiu o título executivo. Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios em geral. A isenção prevista em favor da fazenda pública não pode ser estendida às despesas como deslocamento de oficiais de justiça para a prática de atos citatórios. O artigo 39 da LEF, Lei de Execução Fiscal, prevê que a fazenda pública não está sujeita ao pagamento de custos e emolumentos. As despesas com citação postal estão compreendidas no conceito de custas processuais. Logo, aplica-se o artigo 39 para as despesas de citação postal. Por outro lado, as despesas com deslocamento de oficiais de justiça Justiça não conferiu custos e emolumentos. Sua natureza jurídica é de remuneração de terceiro pessoal acionados pelo aparelho jurisprudencial. Motivo pelo qual não estão abrangidos para a isenção de que trata o 39, estando a fazenda pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente. Ação rescisória geral. É devida a fixação de honorários advocatícios quando em julgamento de ação rescisória o tribunal reconhece a sua incompetência, realizando apenas o juízo rescindendo. E submete ao órgão jurisdicional competente o juízo rescisório. Caso concreto, o município ingressou com ação rescisória no Tribunal de Justiça, alegando que o processo não poderia ter sido julgado na Justiça Estadual, considerando que a competência era da Justiça do Trabalho. Rescisório com fundamento no inciso 2, do 966. O TJ julgou o pedido procedente, fez a desconstituição do acórdão transitado em julgado e, em seguida, declinou a competência para a Justiça do Trabalho. Assim, o TJ fez apenas o juízo rescindendo. Mesmo assim, o TJ deverá condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbência em favor do município do autor. A sucumbência na ação rescisória é a ação autônoma em relação à sucumbência da ação originária a ser julgada. Eis que assentados em atuação diversas, em processo diverso e com pressuposto diverso.
Mandado de segurança. Em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo indispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início de contagem de prazo recursal. Em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, cessando a sua intervenção a partir do momento em que as apresenta. Justamente por isso, a legitimação processual para recorrer da decisão é da pessoa jurídica de direito público, a que pertence o agente supostamente coator. O que significa dizer que o polo passivo do mandado de segurança é daquela pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora, para fins de viabilizar a defesa dos interessados do ente público. Faz necessária a intimação do representante legal da pessoa jurídica de direito público e não a autoridade apontada como coatora. Dessa forma, é dispensável a intimação pessoal da autoridade coatora para fins de início da contagem em prazo recursal. Processo coletivo. A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública pedindo para que o poder público disponibilize servidores e recursos técnicos para auxiliar os pequenos agricultores a inscreverem seus imóveis no cadastro ambiental rural. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vista a impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais na tutela de pequenos agricultores familiares, sendo prescindível, ou seja, independe a comprovação prévia e concreta de carência dos assistidos. Processo coletivo. Não é conveniente o ajuizamento de ação civil pública apontado a abusividade contratual sem que seja colacionado os autos um único contrato, extrato, recibo de pagamento ou documento equivalente que indique acumulação indevida. No processo coletivo, as situações jurídicas discutidas são complexas, envolvendo direitos essencialmente coletivos, cuja titularidade pertence a uma coletividade, ou direitos individuais homogêneos, que envolvem a existência de grande número de lesados. A produção de prova, nesses casos, afigura-se dificultosa, uma vez que, em muitas situações, é impossível demonstrar a lesão aos sujeitos individuais, ou mesmo inviável diante de grande número de sujeitos eventualmente lesados, sendo recorrente e válida a utilização de como meio de prova da amostragem, a partir da prova de um fato ou de alguns fatos relacionados em um conjunto comum. Formula-se um raciocínio indutivo no qual se pressupõe que, em vez de demonstrada determinadas situações para os objetos selecionados, ela também se repetirá para os demais componentes do conjunto. Por um lado, em linha de princípio, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem sustenta um fato negativo, não sendo conveniente o ajustamento de ação civil pública apontando a abusividade contratual sem que seja colacionado os autos um único contrato, extrato recebido do pagamento ou documento equivalente que indique a acumulação da cobrança de comissão de permanência contra os encargos. Por outro lado, deveria o juízo de primeira instância ter determinado ao menos que a parte demandada colacionasse aos autos os seus contratos de adesão, de modo que aferia a efetiva existência de cláusula abusiva, prevendo a acumulação de comissão de permanência com encargos narrado na exordial. Por sua vez, a própria recorrente, exercitando o seu língimo direito de defesa, poderia ter colacionado os autos esses contratos e demais documentos que fossem úteis para a formação do convencimento do juízo, não se estando a falar da prova diabólica, verdadeiramente impossível. No informativo original constou a seguinte frase: é inviável o ajuizamento de ação coletiva que tenha como causa de pedir a abusividade contratual, sem que seja colacionado os autos uma única prova documental. Competência. Servidor seletista demitido antes da Constituição, sem concurso público, pede verbas trabalhistas e a nulidade do contrato temporário. A competência da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamações trabalhistas ajuizado por servidor sem concurso público e sob regime seletista antes sem concurso, mesmo que haja acumulação de pedidos referentes ao período de trabalho sob regime de contratação temporária.
Competência. É, bicho, dá pra dar uma cansada, hein? Compete ao STJ julgar conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, quando a solução para o impasse criado não é objeto de disciplina no regulamento desta. Compete ao STJ, em atenção à função constitucional que lhe é atribuída no artigo 105.1d, conhecer e julgar conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais, que ostentam natureza jurisdicional, ainda que vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, sobretudo se a solução interna para o impasse criado não é objeto de disciplina regulamentar. Execução, cumprimento de sentença. Se a sentença transitada em julgado determinou a apuração, em liquidação de sentença dos prejuízos suportados pelo autor, não é possível iniciar diretamente o cumprimento de sentença. Configura a violação à coisa julgada o imediato cumprimento da sentença quando o título judicial transitado em julgado determina a apuração de danos materiais sofridos pela parte em liquidação de sentença e esta não apresenta documentação apta a comprovar a liquidez da dívida. Execução. Noções gerais. A sociedade de advocacia é parte legítima para cobrar honorários advocatícios contratuais nas hipóteses de expressa cessão de crédito operada por advogado ingressante. É parte legítima para cobrar honorários contratuais a sociedade de advocacia que, apesar de não constar no instrumento de mandato, obtém a titularidade de crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que o advogado cedente a titular originário do crédito tributário passa a integrar o quadro societário daquela sociedade. Noções gerais. Não há um tempo pré-estabelecido fixadamente para a duração de medida coercitiva atípica, que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor. As medidas coercitivas atípicas devem ser deferidas e mantidas enquanto conseguirem operar sobre o devedor restrições pessoais capazes de incomodar e suficientes para retirá-los da zona de conforto, especialmente no que se refere aos seus deleites, aos seus banquetes, aos seus prazeres e aos seus luxos, todos bancados pelos credores. Não há uma fórmula mágica, nem deve haver tempo pré-estabelecido para a duração de uma medida coercitiva. Esta deve perdurar, portanto, pelo tempo suficiente para dobrar, fazer ceder a renitência do devedor. O objetivo é convencer o executado de que é mais vantajoso adimplir a obrigação do que, por exemplo, não poder realizar viagens internacionais. O devedor argumenta que está em situação de miserabilidade, não sendo possível adimplir as suas dívidas. Ao mesmo tempo, ele pede a liberação de passaporte. Essas posturas são contraditórias. Isso porque ou o bem do devedor realmente se encontra em situação de penúria financeira e não reúne condições de satisfazer a dívida, e nessa hipótese, a suspensão de passaporte será duplamente inócua como técnica coercitiva, porque o documento apenas ficará sob a posse do devedor no Brasil, diante de impossibilidade de custear viagens internacionais. Ou o devedor está realmente ocultando patrimônio e terá revogado a suspensão tão logo quites as suas dívidas. Execução. Noções gerais. Não há um tempo pré-estabelecido fixado para a duração medida coercitiva atípica, que deve perdurar no tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor. Mesma coisa. A asta pública para a alienação de vaga de garagem em condomínio se restringe aos demais condôminos, salvo autorização expressa em convenção condominial. Caso hipotético. A asta pública para a alienação de vaga de garagem em condomínio se restringe a apenas condomínios. Caso hipotético. João estava sendo executado. O juiz determinou a penhora de seus bens. João possui uma vaga de garagem localizada no condomínio em que ele mora. Essa vaga de garagem possui matrícula própria, diferente da matrícula do apartamento. Diante disso, o juiz determinou a penhora da vaga da garagem e a sua alienação em asta pública. Neste caso, somente um condômino poderá arrematar a vaga. Não será possível que um terceiro, alguém que não seja condômino, faça a arrematação. É o que prevê o Código Civil e a Lei 4591. O objetivo da lei foi dar maior segurança aos condôminos. Diante disso, entende-se que a vedação da alienação de
abrigos para veículos e a pessoa estranha ao condomínio, estipulada no 1331, deve prevalecer também nas alienações judiciais. Logo, em tais casos, a asta pública deverá ocorrer no universo limitado dos demais condônimos. Justiça Federal Comum. O procedimento de dúvida suscitado por registrador imobiliário será julgado pela Justiça Federal, caso envolva bens de autarquia pública federal. Vou dar uma pausa aqui. Fazer 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo, depois eu fecho com o segundo vídeo.